Olá, tudo bem com você? Meu nome é Bruno José. Valentina, pode continuar brincando de massinha com a mamãe, mas só vamos falar um pouquinho mais baixo agora, pode ser? Pode ser, pai? Tô gravando aqui na sala de casa. Amor, você pode ligar aquela luz ali, por favor, a luz de trás? Liga lá, por favor. Ela não gosta de aparecer no vídeo, mas liga lá, por favor. Quebra essa. Você não vai fazer eu levantar ela rapidinho? Valentina, liga lá a luz pro papai. Tá vendo que eu tô sem moral aqui, né? Tô gravando aqui na sala de casa. Pra você que não me conhece, prazer, meu nome é Bruno José, sou jornalista. Não ligou, filha? E eu vou tornar público uma informação que até pouco tempo só quem tinha acesso era a primeira dama aqui. De tanta vergonha. Obrigado, filha. De tanta vergonha ela foi pro banheiro, mas daqui a pouco volta. Tô fazendo uma faculdade de história. Enfim, eu lembro que na época do ensino médio eu fiquei na dúvida, né, entre história, comunicação social. Acabei indo para comunicação social, não me arrependo nem um pouco, fiz grandes amigos, conheci grandes pessoas, mas coloquei em prática a realização desse sonho e em poucos meses eu me formo também, tiro a licenciatura de história. E é impressionante a quantidade de pessoas que passaram por esse país e que escreveram uma história bonita, mas que infelizmente ficam ainda no anonimato. Algumas não, né? Algumas nem tanto, mas a maioria dos brasileiros digo que sim. Entre essas pessoas, eu digo que esse cara, ele tem uma história linda. Muita gente conhece, mas não tanto quanto deveria. Ildefonso Pereira Correia nasceu no dia 6 de agosto de 1849 em Paranaguá. Tô gravando de verdade, filha. No litoral aqui do estado do Paraná, naquela época, província, né, de São Paulo. Um empresário de muito sucesso, assim. Ele, enfim, foi muito bem instruído na infância, né, foi muito bem educado, apesar de ter perdido o pai muito cedo, mas enquanto foi estudar no Rio de Janeiro, mas enfim, foi trabalhar no ramo da agricultura, né, já na fase adulta, e foi naquela época um dos maiores, se não o maior, produtor e exportador de erva mate do mundo. Ou seja, um empresário de muito sucesso. E na carreira política da mesma forma. Exerceu alguns cargos públicos. Filha, fala só um pouquinho mais baixo, pai, só para contar essa historinha aqui rapidinho. Depois eu conto essa história para você, se você quiser. E tinha um contato muito próximo com a população, sabe? Só que naquela época o Brasil vivia dias bem turbulentos quando a gente fala da política pública. Em 1889, né, o Brasil deixou de ser império, tornou-se república. Só que daí o Marechal Deodoro renunciou e quem assumiu foi o Marechal Floriano Peixoto, né, até então em nova República Brasileira. Só que tiveram alguns brasileiros que não gostaram muito da ideia, viu? Tanto é que naquela época, logo depois da proclamação da República, estourou a Revolução Federalista, né? Que eram os rebeldes federalistas gaúchos que tiveram um embate bélico contra as tropas legalistas de Marechal Floriano Peixoto. E os rebeldes federalistas eram conhecidos na época como os Maragatos, né? Vieram do Rio Grande do Sul com a ideia de revolucionar, porque eles não eram a favor do governo de Marechal Floriano Peixoto, que destituiu a Assembleia, o Congresso na época, né? E propôs novas eleições para a elaboração de um Congresso. Espera aí que eu já volto. E aí o que aconteceu? Eles vieram do Rio Grande do Sul com a ideia de derrubar o governo de Marechal Floriano Peixoto. Só que nesse meio de campo tinha Curitiba, né? A província de Curitiba, que apesar das suas limitações, população bem pequena, mas era uma província muito arrumadinha. E nela vivia o Ildefonso Pereira Correia, que naquela época já era o Barão do Cerro Azul, porque diante do trabalho desenvolvido na política pública e na economia de uma forma geral, tanto é que, entre outros feitos, ele fundou a Associação Comercial do Paraná, foi o primeiro presidente da Associação Comercial do Paraná. Dom Pedro II, antes da proclamação da República, ofereceu para ele esse título de Barão do Cerro Azul, ou seja, um cara nota 10, enfim, né, estourou a revolta federalista ali no fim do século XX, e aí os Maragatos vieram, né, em direção ao Rio de Janeiro, até então a capital do Brasil, e tiveram que passar por Curitiba, só que antes, né, as tropas legalistas de Floriano tiveram uma luta muito dura com os Maragatos ali na altura da Lapa, que é uma cidade na região metropolitana, ainda faz parte da região metropolitana de Curitiba. E aí, né, o barão, junto com os empresários da época, ficaram sabendo, nossa, os Maragatos vão invadir Curitiba, e aí qual era o medo? O medo era de saque, o medo era de estupro, de roubo. A grande preocupação do Barão do Cerro Azul, Valentina,
era com a população que vivia aqui na época. E aí o que aconteceu? Ele reuniu os empresários da época, né, juntou uma grana e ofereceu para os maragatos, a título de, ó, te dou esse dinheiro, mas você não invade e não saqueia a minha cidade, correto? Só que nesse meio tempo, enquanto estava rolando essa negociação, essa briga, vamos invadir ou não vamos Curitiba, as tropas de Floriano já vinham da fronteira do estado de São Paulo, da província de São Paulo com a província do Paraná, em direção a Curitiba. E aí o que aconteceu? A tropa de Floriano chegou em Curitiba. Os maragatos decidiram zarpar, porque sabiam que ia dar errado. Entendeu, Valentina? E aí o que aconteceu? Muita gente foi tida como traidora. Entre essas pessoas, o nosso querido Barão do Cerro Azul. Numa mesma cela ficou ele e outras 5 pessoas, inclusive tinham maragatos que estavam presos também. E qual era a ideia? A ideia inicial que foi passado para as famílias era de que eles iriam ao Rio de Janeiro, iriam até Paranaguá, de lá pegariam um barco da Marinha do Brasil e iriam até o Rio de Janeiro, de onde seriam julgados. Até então tudo bem, né? A família aceitou numa boa, tudo bem, mantendo a integridade física deles, está tudo certo. Só que essa conversa, na altura do quilômetro 65 da estrada de ferro, que liga Curitiba ao litoral do estado, até Paranaguá, os militares pararam o trem e assassinaram Barão do Cerro Azul e os outros 5 presos políticos. Foi uma situação bem complicada, viu? Bem complicada. Tanto é que logo após o assassinato, já que Barão era tido como um grande traidor da República, durante 40 anos não se podia falar sequer o nome do Barão do Cerro Azul. E isso perdurou, repito, durante uns 40, 45 anos. Aí por volta da década de 40, da década de 50, muitos historiadores, pesquisadores, né, muitos escritores começaram a se envolver com a história e começaram a trazer à tona uma verdade que até pouco tempo atrás ninguém conhecia, né? Inclusive tem um livro que é intitulado O Barão de Cerro Azul, de Leôncio Correia. Ele foi escrito em 1942 e aí mais recentemente, agora em 2003, tem um belíssimo filme, O Preço da Paz, do cineasta Maurício Appel. Um filme premiadíssimo, né? Um dos, sem dúvida, assim, dos últimos anos, um dos melhores filmes brasileiros que eu já vi na minha vida, com grandes atores e atrizes. A trilha sonora é comandada pela Orquestra Filarmônica de Berlim, sabe? Então, se você ainda não viu O Preço da Paz, fica a recomendação. E vale ressaltar o seguinte: o dia do assassinato do Barão do Cerro Azul foi 20 de maio. Cadê? Foi na madrugada, no dia 20 de maio de 1884. Tá certo essa informação? 1894. A data do assassinato do Barão do Cerro Azul foi no dia 20 de maio de 1894. Ou seja, neste dia 20 de maio, já são 126 anos do assassinato do Barão do Cerro Azul. A história hoje é pouco conhecida pelo brasileiro de uma forma geral, mas tem um peso, como você pode perceber, né? Um grande herói da nossa pátria, tanto é que desde 2008 ele está no livro dos heróis da pátria. Então tá aí um pouco da história do nosso querido Ildefonso Pereira Correia, conhecido também como Barão do Cerro Azul. Vale ressaltar que logo após a morte dele, a família passou por maus bocados, né? Porque afinal de contas era tido como traidor. Então eu tenho certeza que a história do Brasil tem uma grande dívida com essa família. Um grande brasileiro, um grande paranaense que lutou pela paz do nosso país, mas infelizmente, né, como acontece nos dias atuais, quem comandava o nosso país naquela época não deveria estar no cargo. Agradeço a companhia, espero que você tenha gostado. Vamos conversando por aqui. Na próxima semana a gente traz mais uma história de um grande brasileiro que infelizmente viveu ou ainda vive no anonimato, mas a gente precisa divulgar essas histórias para que os nossos filhos, os nossos netos conheçam de verdade a história do nosso país. Até a próxima. Tchau.